Bom dia. Queria te convidar a Gênesis, no capítulo 1. Nós continuamos a nossa série de mensagens Caminhada Bíblica. A ideia é você não só aprender com uma pregação, mas a gente dá um panorama bíblico. A gente está começando a Caminhada Bíblica pelo Antigo Testamento, para que você tenha o desejo de voltar a ler a Bíblia, voltar a estudar a Bíblia. E quando eu falo voltar, é porque nós estamos muito conscientes de que uma boa parte dos evangélicos no Brasil deixaram de ler a Bíblia, e o pouco contato que tem com a Bíblia é só nos dias de culto. Semana passada a gente fez uma exposição sobre o livro de Jó, sobre como ler o livro de Jó, um trecho em prosa e outro trecho em poesia, e a gente aprendeu que Jó, cronologicamente, é o livro mais antigo da Bíblia. Ele também faz parte do arcabouço da tradição oral de Israel. Mas a gente aprende, acima de tudo, com o livro de Jó, é que o sofrimento não é marca da ausência de Deus. Pessoas justas também sofrem, e que os amigos de Jó cometeram o grave erro de tentar explicar o sofrimento alheio como que em resposta a algum tipo de erro ou pecado de Jó. Mas Jó sofreu com a permissão de Deus e no final conheceu a Deus em meio ao sofrimento. E hoje nós vamos começar o estudo do livro do Bereshit. Você sabia que o livro Gênesis se chama no original Bereshit? E que a melhor tradução para o livro de Gênesis não é Gênesis, mas é o início ou no princípio. Então, que a própria concepção da palavra Gênesis, como se o centro da mensagem do livro de Gênesis fosse a criação, é um equívoco. O livro de Gênesis tem 50 capítulos, e nós temos 2 falando a respeito da criação, e um que já fala sobre a queda. Então, o tema central do livro de Gênesis não é a criação. Ele é um livro importante porque narra a criação. Mas no centro da mensagem de Gênesis está Abraão. E você vai descobrir que a partir do capítulo 12 até o final do capítulo 50, a mensagem principal é Abraão. Mas hoje eu quero falar sobre a criação de Deus, que faz parte e é parte importante. Não é o centro da mensagem do livro, mas é importante a mensagem do Gênesis. Então queria te convidar, para quem não tem familiaridade com a Bíblia, hoje vai ser muito fácil de você abrir, porque é o capítulo 1, versículo 1 do primeiro livro da Bíblia. Então é extremamente fácil. Hoje você pode celebrar, nossa, abrir rapidamente a Bíblia. Aí se você não trouxe a Bíblia, aí nem hoje você vai celebrar, né? Que aí ficou ruim mesmo. Bereshit, no princípio, Deus criou céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, como eu escrevi, mandei o videozinho de poucos segundos lá no grupo da igreja, Tohu Bohu. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito, Ruach, de Deus se movia sobre a face do Errom, do abismo. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o segundo dia. E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares os conjuntos das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com suas espécies. E Deus viu que ficou muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o terceiro dia. Disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para separar o dia
da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra, e assim foi. Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, separar a luz das trevas, e Deus viu que ficou bom. Passaram-se tarde e manhã, esse foi o 4º dia. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com suas espécies, e todas as aves de acordo com suas espécies. E Deus viu que ficou muito bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se. Encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves do céu, da terra. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 5º dia. E disse Deus: produz a terra seres vivos de acordo com suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com suas espécies, e os rebanhos domésticos de acordo com suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais da terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, enchem e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem de toda a terra e produzam sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento, e tudo que tem em si fôlego de vida, e todos os grandes animais da terra, e todas as aves do céu, e todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu que o que havia feito, e tudo o que havia firmado, que tinha ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o 6º dia. E assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que neles há. E no 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Senhor, esse texto é lindo, inspirado por Ti, que ele possa, com poder e autoridade, mudar o nosso coração, encher o nosso coração. Fala com a gente essa manhã, em nome de Jesus, amém. Alguns anos atrás, estive numa palestra de um cientista cristão chamado Adalto Lourenço, falecido agora há pouco tempo. E o Adalto contou uma metáfora que nunca mais saiu da minha cabeça. Ele contou a história de um caminhão de entrega de supermercado. E esse caminhão, ele tinha muitos elementos dentro dele. Esse caminhão tinha farinha de trigo. Esse caminhão tinha óleo. Esse caminhão tinha baunilha. Esse caminhão tinha fermento. Esse caminhão tinha ovos. Tinha tudo isso dentro do caminhão. Esse caminhão saindo para fazer uma entrega, inclusive nesse caminhão tinha formas de bolo. E quando ele sai para fazer entregas, ele sofre um acidente. E ele sofrendo um acidente, as embalagens que estavam todos esses elementos, elas se abriram. E de uma forma espetacular, a farinha se misturou aos ovos, que se misturaram ao fermento, que se misturaram à baunilha, e em meio àquele chacoalhão, os elementos se misturaram, e com o fogo da explosão, e esses elementos que caíram dentro da bandeja, assou, e se tornou um bolo. E aí,
ele olhou para nós com um sorriso irônico e disse: fantástica a história, não? Aí todo mundo olhou e falou assim: sim, fantástica. Meio mentirosa, não? Meio improvável. E aí ele diz: bom, essa narrativa é a fé que você precisa ter para acreditar na teoria do Big Bang. Porque sim, pode ter havido uma grande explosão, sim, os elementos oriundos dessa grande explosão formaram o planeta, sim, mas é muito improvável a vida sem imaginar um ser pensante por trás de toda a vida. É muito improvável. E hoje, aquilo que o Adalto Lorento já falava, e agora olhando para esse último telescópio que é ainda mais poderoso, e não se descobrir nenhuma vida no universo, e saber e perceber que a nível de ângulo hipotético, que se a Terra tivesse 1 ou 2% mais inclinada para um lado, mais inclinada para o outro, ou um pouco mais distante do Sol, ou um pouco mais perto do Sol, que a vida seria improvável, faz com que a gente olhe com muito carinho para a ideia de um criacionismo. E mais cientistas têm se dobrado à ideia de que é tão improvável a vida como nós a conhecemos, que sim, é muito provável que haja uma mente criadora. Ok? Então, com isso, eu já queria te dizer que, assim, nós acreditamos que existe um ser pensante, uma alma racional, que sustenta e criou todas as coisas. Agora, também, queria te explicar em qual contexto tudo foi escrito. O João está aqui do meu lado, né, João? Imagina que o João quisesse aprender sobre criação. E que para eu começar a explicar sobre a criação para o João, eu fosse para o conceito de células. Imagina que eu fosse explicar para o João o conceito de proteína. Que eu fosse explicar para o João o conceito de genoma. Vocês acham que seria possível que eu explicasse para o João sobre a criação? Se até para mim é complexo? Pois é importante você saber que o Gênesis tem como autor Moisés. E ele foi escrito no período em que o povo de Israel está migrando de fora do Egito em direção à terra prometida. É nesse contexto. Mas é engraçado você saber também que na tradição dos judeus, mesmo o Talmud, que Moisés já ensinava sobre a criação antes mesmo de isso já estar escrito. Porque muitos críticos textuais vão dizer para nós que os primeiros 11 capítulos do Gênesis, eles destoam na escrita do restante. O que significa dizer que foram escritos muito provavelmente em momentos diferentes. E é isso que eu venho tentando explicar para vocês sobre o que é a tradição oral. Isso não diminui a autoridade do texto, muito pelo contrário, é a gente olhar com honestidade para o texto. Então, a tradição oral é uma forma cultural de um povo viver, sobreviver e manter a sua cultura, a sua identidade, a sua tradição. A tradição oral eram as histórias que se contavam ao redor da fogueira para que os seus descendentes aprendessem sobre algo importante. A tradição oral é como se fosse escolas que eram perpetuadas. E a tradição oral é tão importante que Deus diz que para todas as gerações nós deveríamos escrever nos umbrais das portas, para todas as gerações nós deveríamos escrever em todos os lugares sobre a lei de Deus. O que ele está falando é: mantenham a tradição oral, continue a contar essas histórias para os filhos e para os filhos dos seus filhos. Nós que estamos estudando o Rabino de Nazaré, que é essa tentativa de compreender como a cultura judaica e a cultura cristã se administram,
a gente vai descobrir que todas as festas do calendário judaico apontam para a pessoa de Jesus. Então é neste contexto em que o livro de Gênesis foi escrito, principalmente tendo como alvo principal Abraão e sua descendência, que é o pai da fé. Agora sobe, tá, filhão? Sobe lá. Ok? Então estão entendendo qual é o contexto? Agora vamos para o texto. A primeira coisa que o texto fala é que no princípio Deus criou os céus e a terra. E era a terra sem forma e vazia. E aqui você pode também encontrar, dentro da tradição, a ideia de caos. Tohu, Vavohu, seriam como dois deuses que lutam entre si. Seria como deuses babilônicos que lutam em nome de quem é o poderoso. Mas que em meio a essa luta existe um caos. E aí, as trevas cobrem um abismo, e o Espírito, o Ruá, o sopro de Deus, paira sobre a face das águas. Aqui eu queria fazer uma pausa. Eu mandei um trechozinho no grupo da igreja de poucos segundos, com uma mulher judia explicando Tohu Vavohu, que seria assim uma grande bagunça, um grande caos. A minha vida pode estar um Tohu Vavohu, que seria um grande caos. Você sabe que não seria difícil você imaginar, por exemplo, a ideia aqui de uma recriação, como se já houvesse uma matéria, só que ainda sem forma, e que Deus pega essa matéria ainda sem forma e dá forma para essa matéria. Aí você poderia, por exemplo, imaginar, se é uma recriação, que aqui existe espaço para a gente pensar sobre a teoria dos dinossauros, em que houve uma grande explosão, houve uma grande desordem, e que a partir dessa desordem, Deus começa a criar. Então não seria difícil nós imaginarmos isso. A questão é que a Bíblia não é um livro de empirismo, não é um livro científico, e ela não traça esses pormenores. Então seria um grande desperdício a gente querer discutir com um cientista a nível de a Bíblia estar certa ou estar errada, porque é como se fossem linguagens diferentes. Mas o importante aqui é você entender que Deus é um ser racional, ordenado, e que Deus coloca ordem no caos. E que todos os atos de Deus, a partir do verso 2, é Deus colocando ordem no caos. É Deus organizando o cosmos. Então, a ideia de ciclos foi Deus quem fez. A ideia de ciclos de semanas foi Deus quem fez. A ideia de estações foi Deus quem fez. A ideia de calendário, de ciclos, foi Deus quem fez. Deus é este ser que põe ordem no caos. Interessante você ouvir de alguns cientistas que o nosso corpo é como se fosse um micro-universo diante do macro-universo. Que o nosso corpo é um micro-universo diante do macro-universo. E que a vida, como nós a conhecemos, ela é organizada por ciclos. Por isso que a gente dorme, por isso que a gente acorda, por isso que existe a estação do florescer e existe a estação do adormecer. E hoje lá na sala de escola bíblica dominical nós conversávamos sobre a semente morrer para germinar. Então, o inverno é essa estação em que as folhas caem e as árvores secam, e que parece que tudo o que é vivo perde a vida. Em que os ursos, assim como eu, hibernam no inverno. Eu sempre digo que se eu pudesse, eu sairia daqui em maio, aproximadamente, iria para João Pessoa, na Paraíba, ficaria lá até final de julho, agosto, até agosto. Porque pensa alguém que odeia inverno, sou eu. E aí, creiam ou não, o meu apelido já foi Ursão. Não sei porquê. Agora, porque eu costumo hibernar no inverno, não tenho força nenhuma, né? O que você fez? Depois eu vou assistir o vídeo lá. Dependendo da gravidade, é divórcio. Ah, entendi.
Bom, tirando essas interrupções das batalhas espirituais que nós vivemos aqui, só existe primavera porque existe inverno, gente. A gente consegue celebrar a alegria do amanhecer por causa do anoitecer. Isso foi Deus quem fez. Existem ciclos na nossa vida. A gente consegue celebrar as vitórias muito por causa das derrotas. E que na mente oriental, lembrando que as mentes, ou a mente que escreveu o texto bíblico é uma mente oriental, principalmente o Antigo Testamento, é diferente da mente ocidental, que a gente não pode passar por tribulação. É diferente da mente ocidental, que bate recorde de venda de analgésico, porque a gente não quer ter contato com a dor, a gente não quer ter contato com o sofrimento. Na mente oriental, o sofrimento ele é pedagógico, ele nos ensina. Cada uma das estações nos ensinam. As torrentes do Negueb, como eu expliquei hoje, ela nos ensina que existe tempo para cada uma das coisas. Acima de tudo, é muito interessante você ver quando um ser humano, ele se ausenta da presença de Deus, como a sua vida desorganiza, como a sua vida vai se tornando caótica. A sua relação com os filhos é caótica, a sua relação com o esposo é caótica, com a esposa é caótica. Mas é muito lindo você perceber quando alguém se converte de todo o coração ao Espírito de Deus, como as coisas vão se voltando, cada coisa no seu lugar, cada coisa no seu tempo. E é isso que é a superação de Yahvé sobre Tohu Bohu, sobre a ordem no caos. E eu queria muito que você percebesse isso. E que você, que vive de repente algum tipo de caos na vida, que você clamasse a Deus falando: Senhor, reina sobre a minha vida, reina sobre a minha história, reina sobre a vida dos meus filhos, reina sobre o meu casamento. A gente pensa sobre a ideia de pecado sempre como o Deus que fica de mal da gente, e não é isso. É que o nosso pecado nos destrói. O nosso pecado nos tira daquilo que foi sonhado por Deus. Compreendem? Bom, versículo 2, disse Deus: haja luz, e houve luz. E essa luz aqui, ela não é a luz do sol. Porque se você for olhar para o restante do texto, você vai perceber que os luzeiros do céu ainda não foram criados. Aliás, você nem pode olhar para esse texto com a literalidade de um dia, porque o que marca o nosso dia está relacionado ao sol e à lua. Mas aqui nesse texto você não pode olhar dessa forma. Sabe por quê? Porque nós estamos falando de uma grande poesia hebraica. Isso reduz o texto? Não. Isso transforma em não literal? Eu diria para você que seria mais ou menos eu explicando para o João algo que seria incompreensível para ele. O que torna o texto ainda mais rico. Se você for olhar para cada espaço, você vai ver a separação por versículo ficar um pouco mais complexa para nós. Mas no primeiro versículo 3 diz: disse Deus. Depois, disse Deus, versículo 6. Esse depois aqui não existe, foi colocado no português para dar ritmo ao texto. Depois, versículo 9, disse Deus. Depois, versículo 11, esse então disse Deus, disse Deus. Cada um desses trechos faz parte de um verso poético, lindo, em que Deus vai organizando cada uma das coisas. É uma poesia hebraica. Porque na linguagem poética, a literalidade, ela não é importante. Quer um exemplo disso? Há muitos anos atrás, eu sempre uso esse exemplo porque é o único que eu consegui pensar. Se você quiser depois me ajudar outro. O menino lá do Jota Quest, ele diz que ele quer um amor maior do que ele. Então, ele tem 1,80 m. Dizer que ele quer um amor maior que ele é ter um amor de 1,81 m. Significa que ele está procurando uma mulher que tenha mais de 1,80 m, porque ele tem 1,80 m? Não, porque isso é poético. Sei lá, o que ele quer dizer com um amor maior? Porque isso é poesia. E poesia não se explica assim. Todos os salmos são poéticos.
Os provérbios são livros sapienciais. Você não pode ler da mesma forma um livro que é poético e um livro que é histórico, ou trechos que são poéticos e trechos que são históricos. E aí você vai tentando entender, ou de alguma forma se alimentar com a beleza do texto. A beleza do texto é maior do que o próprio texto. E aí, Deus vai criando cada um desses dias com o poder da sua palavra. Cada um dos dias Ele vai criando com o poder da sua palavra. Aí você vai ler o texto de João, capítulo 1. No princípio era a palavra. Ó. No princípio era a palavra, o verbo. E Ele estava com Deus, e Ele era Deus. E tudo que foi feito por meio dele. Nada do que foi feito sem Ele se fez. É lindo isso. É Jesus presente na criação. No princípio era a palavra, o verbo. E o verbo, a palavra de Deus, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória como unigênito de Deus, cheio de graça e de verdade. Estão compreendendo? Deus disse: haja luz. E essa luz aqui não é a luz ainda dos luminares. Então, o que será que é essa luz? Gostaria de convidar você a pesquisar um pouco sobre a teoria da relatividade de Einstein. Tem um filme muito doido, que até hoje não entendi direito, que se chama Interestelar, que fala sobre a ideia do espaço-tempo e sobre como a luz é um elemento de marcação importante para o universo. Então, se nós tivéssemos, por exemplo, um ser viajando à velocidade da luz, significa que esse ser não envelheceria, porque essa ideia de envelhecimento e de tempo está relacionado à ideia de luz. E se nós tivéssemos então essa capacidade de viajar na velocidade da luz, nós não envelheceríamos. Não é muito louco isso? Talvez o que ele esteja falando aqui seja sobre eternidade. O que ele está falando aqui é sobre eternidade. Saiba que tudo que é medido no universo, inclusive a estrela que você vê no céu hoje, pode ser que ela nem exista mais, mas você vê a luz que foi emanada com sua explosão. Essa é a ideia de luz. Luz é uma marca importante do universo. Aliás, os cientistas, eles estudam a ampliação do universo marcado pela velocidade da luz, sobre a emanação da luz, a emanação que aconteceu a partir do Big Bang. Daí eu fico aí deixando para você pesquisar. Mas o que está escrito o Senhor Jesus diz que Deus é luz. São feitas em Deus. E Jesus diz que Ele é a luz do mundo. E a luz, ela é muito maior do que as trevas. Eu me lembro, Mayra estava comigo, nós fomos visitar a família de um garoto que passava por lutas espirituais. E ele tinha muito medo de dormir, por causa do medo do escuro. O nome desse garoto é Pablo. E aí cheguei com a Mayra e eu fui em oração, que eu falei assim: Deus, eu me sinto muito batistão, né? Eu queria ser mais pentecostal, de chegar e já sair repreendendo, ungindo as coisas. Mas esse é o meu jeito. Meu ministério é marcado assim, tem a beleza de ser mais pentecostal. Mas eu cheguei na casa do Pablo e os pais dele me narraram tudo que estava acontecendo. E eu não sabia o que fazer. Eu fui orar no quarto do Pablo, e eu estava orando no quarto do Pablo, e de repente Deus meio que sussurrou no meu ouvido: vá para o interruptor. E eu fui para o interruptor e acendi a luz. Aí falei: Pablo, você percebe que a luz é muito mais forte do que as trevas? Ele falou: é.
Falei, agora vamos fechar tudo e apagar a luz. E a gente fechou e apagou a luz. E aí eu falei assim, no momento em que a gente falar, haja luz, tudo que é trevas vai correr e vai se esconder. Quer ver, Pablo? E a gente fez de novo. E acendemos a luz. E esse garoto nunca mais teve medo do escuro, porque ele descobriu que Deus é luz. Vocês compreendem? É assim. Deus é luz. A gente está estudando agora o livro do Apocalipse. E os luzeiros, os 7 candeeiros no Apocalipse, são as 7 igrejas. E por que 7? E por que são 7 dias? Porque é o número da perfeição, é o número da perfeição no hebraico. Então, na verdade, construir o mundo em 7 dias é um símbolo importante de perfeição e de obra completa, de completude. Até porque ele criou em 6 e no 7º ele descansou. Abençoou e santificou. Quem estudou o Shabat com a gente também compreendeu isso. A gente estudou o Shabat e descobriu que o Shabat é muito mais do que um dia de descanso. É um dia que Deus trabalha enquanto nós descansamos. Mas é um dia santo, é um dia que nós nos lembramos de Deus. E que, por mais que a gente não precise necessariamente parar no dia de sábado, se o seu sábado é o domingo, você precisa voltar a descansar no seu domingo, mas acima de tudo, a se lembrar de Deus, como os antigos judeus faziam, de meditação no dia de descanso, para se lembrar, porque é isso que ele diz, que ele abençoou e santificou o sábado. Mas por último, quero dizer que Deus criou o homem. Façamos, no plural, o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele é o único ser que depois, com detalhes, é narrado, mas que Deus não simplesmente diz, mas ele pega do pó e ele manuseia, e depois ele sopra, que é uma relação de intimidade. Agora, façamos, é plural, não é? Façamos, não é plural? E não é Deus que está criando, Deus singular? É que Deus não é singular, Deus é plural. Aqui já estão Pai, Filho e Espírito juntos criando. E alguns teólogos falam sobre a conferência da Trindade, né? Uma conferência, uma conversa, vamos fazer o homem, façamos o homem. E se Deus é plural e ele faz um ser à sua imagem, à sua semelhança, ele poderia fazer um ser singular, sendo ele plural? Um pastor que me discipulou, chama-se Osmar Ludovico, ele diz que a Trindade é a eterna relação de amor de 3 seres que se amam tão profundamente que nem podem ser separados ou divididos. Por isso, é um Deus em 3. Isso é a ideia de Trindade. E ele diz que dessa ideia de Trindade, Deus cria a primeira família. E é por isso que ele diz que homem e mulher os criou, porque ele não está criando Adão e Eva, ele está criando humanidade. Andavam nus e não se envergonhavam, porque eles não se envergonhavam porque um era parte do outro. Que só depois da queda é que eles começam a se entender, quando um começa a culpar o outro, e aí essa divisão ela é prejudicada. A gente vai ver isso domingo que vem. Eu estou usando o mesmo mecanismo das novelas, que é para gerar em você curiosidade. Então, domingo que vem, cenas do próximo capítulo, entendeu? Que é para você voltar a vir para a igreja, seu malandro. Façamos. E eles eram complementares entre si. Eles não eram nem maiores nem menores, eles eram complementares. E Deus cria essa pluralidade chamada humanidade. Adão e Eva eram uma coisa só. Só a partir do capítulo 3 é que eles vão se tornar indivíduos. Bom, queria lembrar de Yahid e Errad. Já expliquei isso para vocês. Yahid, no hebraico, é um singular, como um celular ou uma Bíblia. Errad é no hebraico, que contém em si uma pluralidade. Como um cacho de uva ou um cacho de banana, não seria um Yahid, seria um Errad. E Deus é esse Errad.
um que contém em si uma pluralidade. E nós deveríamos ser errado. Uma igreja, errado. Uma família, errado. Uma só raça humana, errado. Era assim que Deus sonhou. Mas o pecado, que nós vamos ver semana que vem, foi esse que vem nos ensinando a nos ver como diferentes. A igreja que Deus sonhou, ela não é dividida por línguas, não é dividida situação social, situação socioeconômica, por grau de importância. A igreja que Deus sonhou é de todas as tribos, línguas, povos e nações, sem nenhum tipo de diferenciação. É sobre isso que nós aprendemos quando a gente fala sobre Tohu Bohu e sobre Deus colocando ordem no caos. Espero que você tenha anotado algumas coisas para você pesquisar, mas o que eu mais espero é que, se você sente que a sua vida está desorganizada, o seu coração e sua emoção está desorganizado, sua família está desorganizada, que assim como esse Deus que vai colocando ordem a cada um dos dias da criação, que Deus ponha ordem no seu coração, na sua mente, que Ele vai colocando ordem nos seus relacionamentos, que Ele vai colocando ordem, porque Ele é o Deus que põe ordem em todo o caos. E se Deus está usando o sofrimento para pôr ordem, receba e acolha. Não como um Deus mau, mas algumas vezes como esse Deus que usa o caos para nos fazer compreender a beleza dessa organização divina. Queria clamar por isso. Você sabe que a palavra shalom, ela é, por tradução, paz, mas que para o judeu facilmente poderia ser também prosperidade, porque o shalom é o domínio de Deus sobre cada uma das áreas, sobre a nossa espiritualidade, sobre a nossa saúde, sobre as nossas emoções, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa família. Então, prosperidade não no sentido do ganho, prosperidade no sentido da organização, da harmonia. E é por isso que todo culto eu oro por você e eu desejo shalom, paz, mas que também é prosperidade, mas que também é equilíbrio, mas que também é harmonia, mas que também é presença de Deus. A gente termina assim. Feche os seus olhos para eu desejar paz sobre você.